Para quem não me conhece, sou uma das integrantes aqui do Grupo Vínculos. A gente toda semana está fazendo essas lives. Ah, ele entrou. Bom dia. Olá, Bom Eduarda. dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, queria primeiro agradecer você pela oportunidade que você está dando de falar sobre isso, né? Que, assim, eu acho que as pessoas aqui não sabem, eu sou catequista, já fui coordenadora de grupo jovem, já participei de vários encontros e eu nunca tinha ouvido falar. Aí também isso Legal. me deu uma tristeza também, porque eu pensei, pô, isso foi há 15 anos, eu já tô velha, já faz bastante tempo. Mas, de fato, quando você me passou a dissertação, eu comecei a ler, eu vi que não é uma coisa nova, já é uma Sim. coisa bem antiga. E como é que, assim, a gente que está dentro da igreja, a gente que está, não só aquela pessoa que vai só no domingo, né, na missa, mas aquela pessoa que de fato Participa, né? participa de pastoral, de fato está lá envolvida nos encontros, como é que a gente não sabe disso, né? Então, acho que é muito importante, tanto para a comunidade de uma maneira geral, quanto para as pessoas que estão dentro também da igreja, a gente saber que isso existe, como que a gente busca, o que que a gente faz, né? Se de fato Legal. alguém pergunta alguma coisa para a gente, alguém, né, tem alguma dúvida. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso. Muito obrigada por você aceitar falar com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse, né, para a gente conhecer, saber quem é que você é, quem você é, de onde você é. Certo. Eu queria agradecer, então, o convite. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse trabalho para exatamente isso, né? Mais pessoas tenham acesso a essas informações e que a gente possa dialogar cada vez mais com pessoas Exato. dentro e fora da igreja, né? Eu sou o Jefferson, então, moro aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Sou católico e, ao mesmo tempo, eu tenho uma pesquisa sobre iniciativas cristãs LGBT, especialmente dentro da Igreja Católica, né? Eu fiz um mestrado nessa área, em antropologia, e também estou como coordenador de comunicação da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, que é uma organização no Brasil que acaba abrangendo, agregando todas essas iniciativas, né? Isso, aí essa é a minha primeira pergunta, né? O que que é essa rede? Quais são os objetivos dela? Sim. O que que ela é, né? Para as pessoas saberem exatamente do que a gente está falando. Legal. A rede, ela é uma organização que reúne grupos formados por pessoas católicas que assumiram publicamente a sua sexualidade ou identidade de gênero diferente da cis e hétero, né? Então são pessoas que participam da igreja, em algum momento se entenderam, digamos assim, como LGBT e decidiram criar espaços para refletir e acolher pessoas que têm essa mesma experiência, né? Então a rede ela foi fundada em 2014, no Rio de Janeiro, com ali mais ou menos 5 grupos que já existiam no Brasil. O Diversidade Católica do Rio de Janeiro é o primeiro grupo, ele foi fundado em 2007. Aí em 2014 já existiam alguns outros grupos em São Paulo, no Centro-Oeste, no Nordeste. Esses grupos se reuniram para um primeiro encontro nacional e depois desse encontro, dentro desse encontro, né, eles fundaram essa rede. Que a ideia dessa rede é reunir os grupos e discutir formas de atuação exatamente. Só que entre 2014 e 2018, essa rede ela não teve muita atuação. Ela acabou não vingando, digamos assim. Ela não alcançou o que ela buscava. Aí em 2018, né, teve o segundo encontro nacional de grupos católicos LGBT, que foi realizado em São Paulo. E aí, lá nesse encontro, a rede ela foi reestruturada. E a partir de então, ela vem ganhando mais visibilidade. Por isso que exatamente nesse momento as pessoas estão ouvindo mais falar desse trabalho. E o objetivo é esse, criar espaços para dialogar e acolher pessoas católicas ou cristãs que querem continuar adeptas da Igreja Católica ou de outras igrejas cristãs, mas que são LGBT e de alguma forma experienciaram algum tipo de exclusão,
Desde a mais visível, que é realmente ser expulso de uma comunidade, até aquela coisa mais sutil, de um olhar, de um comentário, né? Então essas Não pessoas... se sentir confortável, né? De frequentar a Igreja Católica. Isso. Nós somos uma organização católica, apostólica romana, mas gerida por pessoas leigas, né? Que são os católicos que não têm cargo na igreja, digamos assim, na hierarquia da igreja, né? Faria parte da comunidade de uma maneira geral, né? Até era uma das perguntas que eu ia fazer para você, essa questão, né, do que significava ser leigos e leigas LGBT. Então, seriam pessoas da comunidade mesmo, né? Exatamente. Então, como é que qual seria o perfil dessas pessoas? E aí o perfil no sentido assim, idade, são pessoas que você percebe, né, de um alto padrão financeiro, social, como é que é? Vocês têm mais ou menos essa ideia? Legal essa pergunta, né? Quando começou lá em 2007 o Diversidade Católica, ele começou numa área, numa região bem nobre da cidade do Rio de Janeiro, e as pessoas que participavam eram pessoas entre 30 e 40 anos, digamos assim, pessoas brancas, homens cis, né, a maioria. Sim. E tinha esse padrão aí de classe média, né? Pessoas com nível universitário, sobretudo, né? Que tinham até um interesse acadêmico do negócio, assim. Ou, se não acadêmico, teórico, mas de discutir a teologia e tudo mais, né? E esse padrão, digamos assim, esse perfil, ele foi se repetindo em alguns outros grupos. Só que recentemente isso vem mudando um pouco. É claro, ainda a grande parte é formada por homem, gay, né, cis, branco. Mas hoje você já tem alguns grupos com lideranças das mulheres, você tem a entrada de pessoas negras, você também tem uma diversificação na sigla LGBT, né? Além do G, já tem mais mulheres lésbicas. E então é isso, a diversidade está começando a aparecer também, né? Mas ainda assim é um grupo formado por homens gays brancos. Mas a gente sempre tem essa preocupação de que é preciso diversificar, né? Porque a Igreja Católica e as igrejas cristãs são muito diversas nos perfis, né? Então a gente quer trazer isso também para dentro desse movimento. Não, e eu pensei muito nessa pergunta porque meu trabalho, como psicóloga, né, ele é muito voltado para idoso. E eu penso, poxa, igreja, você tem ali uma vasta quantidade de idoso. E ultimamente a gente tem falado muito sobre o idoso LGBT. Onde é que eles estão? Né? O que aconteceu com eles? Porque, de fato, as pessoas envelhecem. Se a gente, não considerando, né, os transexuais, que de fato acabam tendo uma expectativa de vida um pouquinho menor, né? Mas os gays, as lésbicas, onde é que eles estão, que eles envelheceram e a gente não vê, pelo menos assim, não é algo que a gente a gente encontre, né, as pessoas falando, se assumindo dessa maneira, né? Até na semana passada eu conversei com a Ione Lindgren, que é uma ativista muito forte com essa questão do movimento LGBT da terceira idade, e tem toda uma questão de, né, ou de se assumir na juventude, depois ter que voltar para o armário por conta de família, ter que voltar a viver com a família, ou então, quando de fato chega à terceira idade, eles se assumem. Mas aí uma parte que para muita gente é importante, que é a espiritualidade, tem que fazer uma escolha, né? Eu assumo quem eu sou e eu deixo a minha espiritualidade de lado, né? Frequentar a igreja, não a espiritualidade de lado, mas enfim, frequentar a igreja. A comunidade, né? Isso, sim, e acho que isso que é mais importante, fazer parte de um grupo, né? Que a gente fala bastante que, de fato, você ser católico, apostólico romano, não é simplesmente todo domingo você ir à missa, depois você vai para casa e acabou, né? Tem várias questões, né, que são importantes dentro desse contexto, e de fato você sentir que você faz parte de uma comunidade, que as pessoas estão ali, né, para você, por você, com você. Né? Então, eu pensei, achei isso muito interessante, porque de fato
não, na igreja a gente vê muito, a gente até fala às vezes um pouquinho sobre sexualidade, mas enfim, nada nesse ponto aparece. E o quão interessante seria da gente ter mais grupos que talvez essas pessoas se sentissem confortáveis, né, de estarem lá, né? E como é que se deu a sua inserção na rede, né? Como é que você conheceu? Você falou que foi um pouco pela sua dissertação, né? Foi. Uhum. Então, eu sou católico, né? Assim, venho de família católica. Como você tem essa trajetória de participar de Uhum. várias pastorais, fui catequista também, tenho toda essa trajetória que qualquer jovem católico tem, né? Passando por É. vários movimentos e pastorais. Teve um momento que, então, usando com aspas, né, me descobri, saí do armário, Uhum. e aí passei por esse período, né, de que muitos jovens LGBT religiosos passam, que é de ficar nesse não lugar, né? Agora, Aham. agora que eu sou LGBT, eu posso continuar Uhum. sendo católico, né? Porque a gente tem essa visão, essa ideologia hegemônica que as duas coisas não se enquadram, né? Então, quando você se entende como LGBT, você acaba entrando nesse conflito com a religião, né? E junto com esse conflito, eu acabei desenvolvendo esse projeto de mestrado, e foi nesse projeto que eu conheci as iniciativas pastorais, práticas, né? Que é aquilo que Uhum. a gente fala, que não fica só na teoria, mas que tem um Sim. envolvimento, que tem a ideia de criar uma comunidade. E aí eu conheci a primeira iniciativa, que foi aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é o Grupo de Ação Pastoral da Diversidade. Aí do Grupo de Ação Pastoral eu conheci o Diversidade Católica do Rio, como eu falei, foi o primeiro grupo. Uhum. E aí eu fui descobrindo que existiam muitos outros grupos pelo Brasil, né? Aí a Uhum. partir dessa pesquisa e desse interesse pessoal, acabei me tornando um ativista dentro desse movimento, né? Então foi Uhum. caminhando aí academia e vida pessoal e acabei entrando aí na rede. Uhum. Até e aí eu até ia pedir se você poderia disponibilizar o link da sua dissertação, se você passou para mim, até para a gente Sim, depois colocar lá no YouTube, porque eu acho que é sim, muito interessante que você exatamente vem falando desse passo a passo. E aí, de novo, é aquilo, para quem já está na caminhada, é uma grande surpresa que tudo isso estava acontecendo e a sim. gente estava simplesmente assim, aleatório das coisas que estavam acontecendo, né? E aí até você diz, né, o que que significa para a comunidade LGBT ter uma pastoral da diversidade sexual na Igreja Católica? Que isso, qual a importância disso? A gente fala que a igreja é um corpo só, né? Mas a Uhum. gente sabe que a igreja é muito segmentada. Então você tem pastoral da juventude, pastoral da criança, pastoral do idoso, né? A gente estava falando um Sim. pouquinho da questão do idoso. Você tem pastoral afro, você tem pastoral HIV/AIDS, você tem várias pastorais que fazem parte da mesma igreja. Que o Uhum. sentido é você ter um espaço específico para debater algum tema e para atuar em algum tema, né? Então, cada pastoral da igreja, ela tem os seus interesses, né? Você tem a pastoral da família, por exemplo. E Uhum. aí, as pessoas LGBT entendem a necessidade de criar grupos específicos para tratar dos nossos interesses como qualquer outra pastoral da igreja. Não é segregar ou formar um gueto. Pelo contrário, é você criar grupos para dialogar aquilo e a partir dessa reflexão, dessa trajetória, tirar coisas que podem ajudar a igreja em geral, ajudar as outras pastorais, ajudar as paróquias, dioceses, né? Então, como a gente já falou, os grupos eles se reúnem para fazer diversas atividades pastorais e religiosas, mas a nossa ideia nunca é sair da igreja, mesmo estando na igreja, fazer um grupo à parte. A nossa ideia, a gente sabe que isso é muito difícil, mas é sempre caminhar junto com a igreja, junto com as outras pastorais da igreja. Aí, nesse Uhum. sentido, a gente sabe que tem uma visão, digamos assim, oficial da doutrina, né? Mas a gente tem, pelo Brasil,
várias paróquias, várias congregações religiosas que acabam colocando o grupo dentro, sabe? Então, assim, a paróquia abre um espaço para o grupo se reunir, né? O padre acaba acompanhando, Uma coisa meio ajudando. extraoficial. Sim, sim. Mas aí acabou que em 2016 a gente teve uma novidade muito grande no campo religioso e no campo católico, que foi a criação de uma pastoral oficial. Ou seja, pastoral tem que ter o acompanhamento de um bispo, né? Então a gente teve esse passo que foi em Nova Iguaçu, o bispo da diocese de Nova Iguaçu decidiu oficializar esse grupo como pastoral. Aí recebeu esse nome de Pastoral da Diversidade Sexual. Em Belo Horizonte teve uma situação parecida, e lá também se criou uma pastoral da diversidade. Então, quer dizer, não era só um grupo extraoficial, mas uma pastoral que fazia parte como qualquer outra pastoral. Mas em BH teve alguns problemas com outros grupos mais conservadores, né? E aí as pastorais elas acabaram se dissolvendo e voltando a ser grupo. Na verdade, perderam esse título de pastoral, né? Porque tem uma dificuldade das pessoas entender que existem outras formas de interpretar os textos bíblicos, de interpretar até os textos da doutrina, né? E a gente que está lá dentro, a gente vê que muita coisa as pessoas vão interpretando de acordo com os interesses. Exatamente. Né? Então, ali, e a gente vê muita coisa tirada do contexto, muita coisa dentro de um às vezes, não vou dizer que Jesus era irônico, mas sim, podemos dizer que ele era irônico, né? Então, assim, muita coisa que é dita de uma maneira irônica que as pessoas levam ao pé da letra, né? E, de fato, se aquela pessoa ela não estuda a Bíblia, se ela não está dentro de um grupo que analisa, que reflete sobre aquilo, ela vai descontextualizar aquilo. Tem, como que a gente vê muito cristão, que aí eu gosto de separar. Às vezes as pessoas falam, eu sou católico. Grande parte da população que se diz católica é cristã, porque ela acredita em Jesus, mas ela não segue, né, aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana acaba colocando como, né, seria adequado, digamos assim. Aí ela acaba fazendo ali uma adaptação para a vida, que ela acha interessante para a vida dela. Né? E aí as pessoas, quando falam, eu leio a Bíblia, é aquilo, cada dia, um dia, abre no meio, lê aquilo dali, fecha e continua. Totalmente descontextualizado, totalmente sem um segmento, sem um entendimento adequado daquilo, né? Então até a importância mesmo de ter esses grupos dentro da igreja para as pessoas lerem a Bíblia, para as pessoas estudarem, para chamarem pessoas de fora, para terem esse olhar diferenciado, né? E isso é difícil a gente ver até pela comunidade de uma maneira geral dentro da Igreja Católica, né? É legal você falar isso, né? Que um dos nossos objetivos é exatamente esse: combater a leitura literal da Bíblia, né? Então, e é isso, porque as pessoas acabam selecionando os trechos que acabam, de alguma forma, constrangendo ou violentando alguns grupos, né? E a gente precisa ter essa consciência que a Bíblia, nós católicos podemos dizer que ela é sim de inspiração divina, mas ela tem um contexto social, um contexto histórico que ela foi produzida. Ela é, além de um livro sagrado, um livro social e histórico. E ela está refletindo a história de um povo específico numa época específica. Então a gente não pode pegar um trecho que diz alguma coisa que não faz sentido nenhum agora. E não quer dizer que principalmente quando eles pegam no Primeiro Testamento, né? Sim, eles exatamente. nem sabem qual é a diferença, não sabem o que é. Exatamente. E é isso, a gente não está desprezando o texto, mas a gente está mostrando para as pessoas que existem outras formas de você ler esse texto sem desprezar o caráter divino dele, né? E na Igreja Católica, além dessa questão da Bíblia, tem muita questão dos documentos, né? A gente tem um catecismo da Igreja Católica, que ele tem ali alguns parágrafos que tratam da homossexualidade. Só que o catecismo vai dizer?
as práticas homossexuais, aí práticas homossexuais devem ser rejeitadas, mas a pessoa homossexual não. Então fica esse contraditório. Você não pode ser homossexual, digamos assim, mas as pessoas homossexuais não devem ser excluídas da igreja. A gente também precisa contextualizar quando esse texto foi produzido. O catecismo ele foi publicado antes da Organização Mundial da Saúde tirar a homossexualidade do seu catálogo de doenças. Então, a gente precisa colocar isso na história. A igreja, ela produziu esse conhecimento teológico num período que a própria ciência ainda considerava a homossexualidade como um distúrbio. Então, o que a gente precisa mostrar para a igreja? A igreja ela tem vários documentos que falam, olha, nós acreditamos na ciência, ciências humanas, biológicas, então nós vamos seguir a ciência. O Vaticano II, o Concílio Vaticano II diz isso, né? Então, se a igreja acredita na ciência, por que na parte da sexualidade ela ainda tem um pensamento um pouco diferente do científico, né? Então esse é o desafio, né? E é importante frisar que a gente está fazendo tudo isso dentro da igreja, como católicos, né? Sim. A gente não vem de fora para mudar, a gente está dentro da igreja. Exatamente, como pessoas que conhecem, que sabem como é que a igreja ela funciona, o que ela prega. E até nessa questão, né? Aqui a Paula ela comentou, hoje em dia esse debate dentro da igreja é possível, diferentemente de outras épocas. Mas imagino que vocês encontrem bastante dificuldade. De fato, só de ter uma abertura para você falar isso é muito bom, mas a gente precisa expandir isso de alguma maneira, né? Até com relação... pode falar. Pode falar, desculpa. Não, pode. Não, eu ia falar que é exatamente isso. Hoje a gente tem 21 grupos, né, espalhados pelo Brasil. Isso há 10 anos era impensável, mas ainda é muito localizado, né? A gente... gostaria de que chegasse a outras comunidades, porque hoje a gente está em capitais e centros urbanos, assim, cidades maiores, né? Mas a gente sabe que a Igreja Católica ela é muito grande no Brasil. Ela tem uma penetração muito grande no interior, né? Então, a ideia é exatamente isso, né? Levar o debate, o diálogo, né? E a gente falou no começo, né, que tem essa questão de que a visibilidade a esse tema está vindo agora, mas já tem uma trajetória, né? No Brasil, o primeiro grupo é de 2007, mas no mundo, o primeiro grupo que se tem registro tem 50 anos já. E aí é um pouquinho daquilo que a gente falou. Hoje, esse grupo é formado por pessoas idosas, que é o Dignity nos Estados Unidos. Então, eles são os pioneiros, né? Que abriram os caminhos, começaram a discutir esse tema, né? Muita coisa mudou, porque na época se falava só de inclusão homossexual. Hoje você já fala de cidadania religiosa LGBT. Então muitas coisas mudaram, mas é uma trajetória aí de 5, 6 décadas já, né? Até lembrei que eu esqueci o sobrenome da Esther. É Esther? Que você na dissertação eu só chamava de Esther, eu acho. Então por isso, então não esqueci. Então, mas a Esther, ela teve uma frase que eu achei muito importante, que ela estava comentando, falando assim, num debate, eu vou falar e pode ser que eu esteja falando com uma pessoa que não vai mudar a opinião e eu também não vou mudar a opinião, mas o importante é a gente falar para que aquelas pessoas, né, que estão do meu lado, digamos assim, possam se sentir acolhidas. E isso que é muito importante. Exatamente. Não é aquela questão de chegar na igreja e falar, olha, agora todo mundo é gay, olha, agora ditadura isso gay que a na gente igreja. quer. Exatamente, é isso que a gente quer para todo mundo. Não, vamos sentar e conversar, vem conversar comigo para você ver quem eu sou, o que eu gosto, para aonde eu vou, que a gente vai ver que tem muito mais coisa em comum, que a gente tem muito pensamento dentro da igreja também, de amor, de acolhimento, de esperança, enfim, de fazer o bem, do que você imagina, né? Nós somos muito mais parecidos, né? E não é um aspecto da minha vida, diferente de um aspecto da sua vida, que vai fazer a gente ficar em lados completamente opostos, né? E aí, quando você falou essa questão da cidadania religiosa,
Você está falando um pouco das igrejas inclusivas ou não? Ou Também, as igrejas também. inclusivas seria algo além? Sim, as O que igrejas seriam as igrejas inclusivas. inclusivas? Boa essa pergunta, legal. As igrejas inclusivas, elas são algumas igrejas, né, mais do campo protestante evangélico, Uhum. que são formadas, sobretudo, geridas por pastores gays, pastoras lésbicas, trans, né, bi, que Uhum. saem de alguma igreja convencional e acabam criando uma nova igreja, né? Então, a pessoa está numa congregação, ela se entende como lésbica ou como gay, ela sai dali e cria uma igreja inclusiva, mais ou menos parecida com a congregação, estou falando de uma forma bastante Sim, sim. simples, e só que aí com a questão de aceitar, de acolher as pessoas homossexuais e trans, né? Só que as igrejas inclusivas, elas são muito diversas, né? Existe uma diversidade muito grande dentro das igrejas inclusivas. Não teria dentro dessa igreja um documento que pudesse Não, guiá-las, digamos assim. não. A gente pode falar que as igrejas inclusivas, elas são um segmento dentro do segmento evangélico, digamos assim. Entendi. Você tem os pentecostais, você tem os neopentecostais, aí você também teria as igrejas inclusivas que podem ser pentecostais, neopentecostais. Uma igreja inclusiva interessante é a ICM, Igreja das Comunidades Metropolitanas, que ela foi fundada nos Estados Unidos há um pouco mais de 50 anos e ela está espalhada pelo mundo e ela trabalha com o cristianismo numa perspectiva de direitos humanos, né? Então, ela é uma igreja muito interessante, porque além de ter essa questão da diversidade sexual de gênero, ela amplia isso para um campo dos direitos humanos. Então, você vai ter ali debate sobre racismo, você tem debate sobre pessoas com deficiência, né? É uma igreja que abrange vários debates contemporâneos, né? Entendi. As liturgias, elas são mantidas ou vocês leem outros materiais? Os grupos católicos, eles acabam funcionando como um grupo pastoral da Igreja Católica, né? Por exemplo, quando a gente tem apoio de um padre, a gente celebra a missa, né? O padre celebra essa missa e participa conosco. Quando a gente está só em leigos, a gente faz a liturgia da palavra, ou a gente faz um debate sobre algum tema, reza terço, tem grupos que estão fazendo o terço da misericórdia, tem grupos que fazem debates, pegam um texto bíblico e debate, então tem toda essa diversidade, né, na Igreja Católica. Agora, as igrejas inclusivas que são evangélicas, elas também são diversas. Algumas seguem a liturgia de suas igrejas de origem, outras acabam criando sua própria liturgia. Então tem essa diversidade também, né? Entendi. Até na sua dissertação você fala um pouquinho a respeito disso. Eu queria saber a tua opinião. O que você acha que é mais fácil, né? Se assumir católico sendo LGBT ou se assumir LGBT sendo católico? Porque a gente, na sua dissertação, você coloca exatamente que acaba sendo dois grupos meio separados, né? E às vezes que um não entende muito o outro. Exato. Você tem um enquadramento que eu vou chamar aqui de senso comum, que as igrejas cristãs, elas são sempre refratárias, sempre contrárias ao movimento LGBT, né? Então, a partir do momento que você tem pessoas LGBT assumindo publicamente que são católicas... que elas estão dentro de um grupo que não aceita, né? Sim. E eu estou falando exatamente ao contrário, assumindo ser religioso, né? Publicamente, você acaba gerando ali alguns atritos nos dois lados. Porque a igreja, as pessoas... Também, quando a gente fala igreja, a gente precisa ter noção que a igreja é muito grande. Você tem muitos segmentos. Então, vamos dizer assim,
parte da igreja diz: se você é gay, você não pode ser católico, você não pode ficar aqui, né? E aí a pessoa que já tem, digamos assim, uma inserção num movimento, ou tem ali uma sociabilidade em lugares, né, LGBT, também causa esse estranhamento. Porque as pessoas vão falar: como assim você é católico? Se você é gay, você não pode ser católico. Então fica naquilo que a gente falou, desse não lugar, né? Você não pode ser isso, você não pode ser nem isso. A um lugar, nem exatamente. Outro, né? E o nosso desafio é exatamente isso: mostrar que não tem contradição em ser católico e ser LGBT. Pelo contrário, né? Se você olhar a história do movimento cristão LGBT, porque já tem um movimento, você vai ver que muitos cristãos estavam no início do movimento, né? Então, assim, muitos cristãos LGBT já lutaram pela cidadania e lutam pela cidadania civil das pessoas. E ao contrário também, né? Você tem muitas pessoas que são religiosas e que de alguma forma acabam lutando pelos direitos LGBT, né? Então, assim, não dá para separar as coisas, sabe? Por que que existem grupos religiosos LGBT hoje? Porque teve uma influência do movimento LGBT pelos direitos civis. Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, os primeiros grupos surgiram entre 2007 e 2015. O que estava acontecendo no Brasil nesse período? A gente teve, por exemplo, a aprovação no STF da união civil entre pessoas do mesmo gênero, e depois essa união foi reconhecida como casamento em 2013. Então, o campo civil entra dentro da religião, né? Porque, ora, se eu posso me casar no civil, né? Se as pessoas se me discriminarem, isso é crime? Homotransfobia é crime? Dentro da igreja tem que ser a mesma coisa. Eu preciso ser respeitado, a minha dignidade também precisa ser respeitada dentro dessa igreja, né? Porque eu não quero sair daqui. Eu quero continuar sendo católico e quero ser LGBT. Quero ser, não, sou LGBT, né? Entendi. E sempre quando você fala muito essa questão, né, da luta dos direitos, você coloca, durante, né, todo esse percurso, o movimento feminista também teve muito junto. Também dentro desse reconhecimento na igreja, vocês caminham juntos? Sim, a gente tem uma dívida muito grande com o movimento feminista, porque elas sempre estiveram na linha de frente, né, para abrir esses caminhos. Hoje existem vários movimentos, vários grupos que tratam especificamente do papel e do lugar da mulher dentro da igreja, né? Tem a ONG Católicas pelo Direito de Decidir, que já vem aí da década de 90, mas tem as feministas, tem feministas evangélicas, você tem vários grupos religiosos formados por mulheres feministas, né? E eu acho que a luta LGBT dentro da igreja, ela tem total sintonia com essa luta, né? Porque é a mesma coisa na sociedade. As mulheres e as pessoas LGBT, sem querer hierarquizar as opressões, né? Elas, claro que têm suas diferenças, mas são grupos que são estigmatizados, são grupos que são colocados no ostracismo, né? Então, eu acho que o feminismo e o movimento pela diversidade sexual de gênero têm que caminhar juntos, principalmente quando o assunto é religião. Porque no Brasil, tudo que a gente for discutir, a gente tem que falar de religião. Porque o nosso país é extremamente religioso, especialmente cristão. Então a gente não pode falar de direitos de gênero, de direitos sexuais, sem discutir a religião, né? Porque a religião está em tudo, ela está na escola, desde o pré-escola à universidade, né? A gente tem imagens religiosas em escolas. Então, assim, a religião está em tudo que a gente faz. Na política. Então, na política, nesse momento principalmente. Então, tudo que a gente for discutir sobre direitos,
civis e direitos na igreja, né, a gente tem que levar em consideração o fator religioso. Senão a gente não vai conseguir avançar. A gente precisa mostrar para as pessoas que não é anti-religião você ter uma agenda de direitos humanos na igreja, ou na sociedade, digamos assim. Sim. Não é anticristão você falar que as pessoas têm direito de ser quem elas são, de combater o racismo, de combater a homotransfobia, de combater a violência de gênero. Isso não é anti-religião, anticristão. Pelo contrário, se a gente for trazer o cristianismo para a nossa época, para o contemporâneo, né, aquele exercício bem básico. Se Jesus estivesse aqui, quais seriam as lutas que ele ia assumir, né? Quais seriam hoje os excluídos que Jesus traria para a sua mesa, né? Esse é o exercício que a gente tem que fazer para dialogar e quebrar essas narrativas de que LGBT é contra a família, LGBT é não sei o quê. Pelo contrário, né? Se a gente olhar que a população LGBT, o movimento LGBT, tem como sua principal pauta, ou teve, o casamento, como assim, né? É contra a família se quer casar. É meio contraditório, né? Tem muita fake news envolvida nisso tudo. Não, e fazendo uma brincadeira aí, se fosse o Direitos Humanos fosse uma pasta, Jesus ele seria o representante máximo ali. E exatamente aquela questão que a gente estava falando antes, a pessoa, assim como lá atrás, quando Jesus estava aqui, as pessoas não entenderam absolutamente nada, hoje a mesma coisa. Sim. Aqui, rapidinho, alguém falou, é por fora. Peraí. Ai, saiu aqui, opa. É por força, eu acho, do Concílio Vaticano II. Por força do Concílio Vaticano II, que a Igreja lança um novo olhar sobre o suicídio, religiões politeístas, inclusive o ateísmo. Se manter reacionário, contrariar a história e o avanço do intelecto. Isso se aplica ao público LGBT. Né? Se a gente for parar para pensar, e eu ia até te perguntar isso, né? Você falou já um pouco. Né? Você acha que esse preconceito por parte da sociedade tem uma influência, né, ou se justificaria pela religião, né? Porque, de fato, o nosso país, ele é muito... A religião tem uma força muito grande. Então, as pessoas, na sociedade, né, na atuação delas no dia a dia, acabam levando muitos preceitos da igreja. Então, se a igreja ela fosse um local mais aberto, fosse um local que debatesse mais, as pessoas teriam muito um olhar diferenciado, né? E talvez por isso fosse importante se inserir nesse local e ganhar um maior apoio da religião, né? Não só para estar dentro da igreja, mas porque a igreja ela está em qualquer lugar e essa influência dela poderia, de fato, fazer com que as pessoas no seu dia a dia agissem diferente, né? Não, com certeza, né? A gente tem histórias, assim, de pessoas que foram expulsas de casa pelos pais, porque os pais ficavam preocupados o que o pastor, ou o padre, ou a tia que é religiosa ia achar do filho ser gay, né? Então, assim, a religião, ela influencia muito a gente a ponto de um pai ou uma mãe expulsar o filho de casa, sabe? Isso é muito grave, essa violência, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que combater é essa violência. A hora que a gente tiver uma igreja não violenta, aí a gente vai avançando nessas pautas. E é isso que você falou. A igreja ela influencia tanto que as famílias acabam abandonando os seus próprios filhos gays, lésbicas, trans, com medo da reação da igreja, né? E isso tem um impacto social muito grande, né, na vida das pessoas. E também na subjetividade, né? E a gente acaba vendo isso em vários aspectos, seja na questão, às vezes, de mulheres, de esposas não questionarem ou aceitarem certos comportamentos dos seus maridos, né? Dos próprios fiéis não questionarem ou não
deixarem certos comportamentos dos seus pastores, né, dos seus padres, enfim, daquele líder religioso, exatamente porque eles estão cegos e focados em uma escrita sem questionar, sem refletir. E não é questionar para dizer que não, isso está errado, eu que estou certo. É questionar no sentido, qual é o sentido que isso está aqui? O que ele quis dizer quando ele falou a respeito disso, né? É exatamente isso que o padre, o pastor está falando. Deixa eu olhar lá, deixa eu pesquisar se é de fato isso ou não, né? E muitas das vezes as pessoas não fazem isso. E acaba ficando algo que aquele líder religioso, de fato, é um líder e eu aceito tudo que ele diz, todos os posicionamentos que ele fala. Até mesmo na catequese, a gente fala isso para as crianças, né? Gente, o padre falou ali na hora da homilia, ele falou algum evangelho, ele contou alguma passagem. Vamos buscar na Bíblia para ver se é aquilo mesmo, vamos ver se é aquilo, vamos levar isso para casa para discutir. Mas por que ele falou isso? Vê se a mãe e o pai estavam prestando atenção, vê se da próxima vez, quando a sua avó deixar você aqui, fala para ela ficar também para assistir com você, para vocês poderem debater isso. Né? Porque, de fato, fica uma coisa muito... uma vez eu ouvi essa frase, e aí essa frase é uma passagem, essa passagem está dizendo isso e pronto, acabou. Não, vamos, né? Vamos refletir a respeito, né? Conversar, vamos discutir aquilo, porque aquilo ali também pode ser um momento, né, de envolvimento daquela família, né? De estar conversando a respeito sobre isso, né? E aí, quando a gente fala essa questão da influência da igreja, a gente tem esse Papa que revolucionou muito pensamento aí, que trouxe muitas questões para, de fato, a gente pensar, ao mesmo tempo que é muito polêmico, para esse grupo mais conservador. E aí, qual que você acha que é essa influência dele no olhar dos católicos para os LGBTs e até mesmo para o próprio grupo LGBT, que antes via a igreja como algo muito, muito contrária? O Papa já estava bagunçado, ele veio, bagunçou mais um pouco, né? Mas o Papa Francisco, ele tem uma postura muito interessante, que algumas pessoas falam efeito Francisco, né? Que é nesse sentido. Se o Papa está falando para não julgar, ele fala, né? Quem sou eu para julgar? Isso incentiva o padre da paróquia da esquina a sair do armário no sentido de falar, olha, se o Papa está falando isso, eu também posso falar isso aqui na minha comunidade. Não, e sem falar que não é o Papa em si que está falando isso, ele está levando ao pé da letra o que Jesus trouxe, né? Exatamente. O que Jesus pregou. Então não é nem uma questão de esse Papa que é louco, ele que está falando de coisa. Não, ele está levando ao pé da letra aquilo que muitos outros papas não estavam levando, outros religiosos não estavam levando. Então ele de fato tem essa visão e trouxe um olhar não diferenciado no sentido de ser diferente, mas de fato pregar aquilo que está sendo colocado ali, né? Eu acho que é exatamente isso, né? De você olhar de verdade, ele traz de verdade para os evangelhos, e ele não mudou nada na doutrina, mas mudou muito no campo pastoral, né? Que é isso exatamente isso que você está falando. Então, quer dizer, tem um caso dele que recebeu um transexual, um homem trans no Vaticano. Esse homem era chamado de demônio pelo padre da paróquia de origem. E aí o Papa recebeu esse homem no Vaticano. Isso tem um elemento simbólico muito grande, né? Porque se o padre aqui do Brasil fizer isso, e a comunidade contra ele, ou algum superior contra, questionar, ele tem condições de falar, olha, um respaldo de simplesmente dessa figura que é um Papa, que tem esse poder, tem esse símbolo na Igreja Católica, né? E eu acho que o que o Papa traz, mais do que mudar a doutrina ou qualquer coisa desse tipo, é a possibilidade de dialogar com a diferença. Né? Então, ele fala, olha para as periferias existenciais, né? Que são os negros,
as pessoas LGBT, as mulheres, né? Que estão na periferia da sociedade, por N motivos, né? Então o Papa, ele quer trazer essas pessoas para o centro e dialogar. Não é que a gente até brincou, né? Não vai ser uma ditadura gay na igreja, Sim. uma ditadura feminista, não é nada disso. Mas é dialogar e entender que essas pessoas também são religiosas, né? Os católicos LGBT não querem acabar com a igreja, eles querem construir a igreja. Uhum. E o Pelo Papa, ele traz contrário, tudo isso. eles querem se inserir na igreja e fazer com que a igreja de fato seja um local de acolhimento, de fato seja um local de aceitação, Sim, de inclusão, né? A gente e é muito engraçado às vezes as pessoas quando elas falam sobre a igreja, e a gente, não, mas lá é um local maravilhoso, todo mundo é unido, todo mundo segue. Não, não acontece isso. A gente, na prática. na prática não é. Quando a gente está de fato dentro de uma pastoral, fazendo um trabalho bacana dentro da igreja, a gente vê que, meu Deus, muita gente ali não entendeu, não sabe por que está ali, não sabe para quem está fazendo esse trabalho ali dentro da igreja. Né? Não é para aparecer, não é para ser coordenador, não é para chegar lá e organizar as coisas, não. O mais importante ali é você estar servindo a Deus e servindo a pessoas que de fato necessitam, né? Se você faz parte de alguma pastoral social, de acolhimento propriamente dito, né? E a gente acaba vendo que não, tem ali muitos locais com brigas de ego, que infelizmente mostra que a gente ainda tem muito trabalho a fazer, Sim, né? E quanto mais pessoas estiverem ali com o intuito de ler, de estudar, de aprender, né, aquilo que a palavra de Deus, é muito importante isso e é melhor, né? E também, em grupo jovem, que muitas pessoas falavam, era essa questão de, mas vocês são jovens, são de pastoral, vocês fazem grupo, mas estão sempre saindo no final de semana, bebem. Gente, é muito diferente isso. A gente tem que ser, a gente é a igreja, naquela estrutura igreja, mas é importante que a gente leve aquilo para onde a gente vai. Não tem problema nenhum da gente ir numa boate, da gente beber, da gente conversar, sair com os nossos amigos, se a gente de fato manter e ter aquele entendimento de como que a gente precisa se comportar, né? Do que a gente, do exemplo que a gente está sendo para outras pessoas, né? Então, às vezes as pessoas querem pessoas uma aparência específica, mas que na essência não entenderam o que é que elas estão fazendo ali e até o papel delas, a importância desse exemplo que elas dão dentro da igreja e fora da igreja, né? Porque elas sendo determinada pessoa, agindo de determinada maneira, uma pessoa que está de fora fala, poxa, eu também quero ser assim, eu também quero ter essa alegria, eu também quero falar dessa maneira sobre Deus, né? Então, as pessoas precisam de fato parar e pensar exatamente o que elas estão fazendo naquele lugar e quais são qual é a mensagem que Jesus veio aqui para trazer para a gente, né? Eu sempre brinco muito com as minhas crianças. Eu nem falo crianças porque elas são pré-adolescentes, né? Uhum. E aí vem cada pergunta cabulosa que, de fato, seria interessante que a gente tivesse um grupo que tivesse muito mais conhecimento, propriedade para falar, para conversar, né? Deixar aquilo um papo de boa, que não fosse tranquilo, um tabu, né? Que não fosse um tabu, né? E às vezes a gente fica meio assim, não sei se eu vou responder de acordo com a minha opinião, de fato, com o que é, ou de como que a igreja gostaria que eu respondesse, né? E aí eu sempre falo que, assim, gente, mais importante que vocês decorarem, né, cada uma das passagens, o nome de cada um dos apóstolos, isso você pega a Bíblia e lê, sabe? É pensar nos mandamentos, né? De você pensar no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Pronto, só esses dois eu acho que sintetiza todo o resto. E de fato é isso, né? E que falta muito isso, porque a gente pode ir todo domingo à missa, a gente pode se confessar, e aí quando a gente sai dali, a gente é uma pessoa completamente diferente, né? Que não fala um bom dia para uma pessoa que está na padaria, não ajuda alguém quando essa pessoa precisa, né? Então a gente precisa de fato parar e pensar um pouco a respeito disso. E o que você acha que a gente
que participa de outras pastorais pode fazer para ajudar essa inserção, essa inclusão, enfim, esse movimento dentro da igreja LGBT, né? Eu acho que é uma pergunta muito boa, né? Assim, no sentido, como isso nos ajudaria a alcançar mais pessoas, né? Eu acho que o primeiro passo é abrir espaço para o diálogo, né? Uhum. Então, catequistas, né? A gente sabe que eles são super importantes na formação cristã na Igreja Católica, né? Porque, querendo ou não, é o que a gente falou lá no começo, tem muitos pais que deixam a formação cristã para a igreja. Aí o catequista ele vira essa referência. Tem muito catequista com intenções maravilhosas, mas acabam seguindo aquela visão bastante quadrada da religião, digamos assim, bastante literal no texto. Então, catequistas... Não pode, é pecado, Exato. não faça, não Sim. Fale sobre isso, fale sobre aquilo. Sim, exatamente isso, né? A lei acima de qualquer coisa. E essa divisão, isso é terreno, não pode, isso é divino, a gente vai fazer. E a gente sabe que a catequese não deveria ser esse espaço. A catequese tem que ser esse espaço de diálogo. Então, assim, catequistas... Poxa, tem essa realidade LGBT. Muitos jovens na catequese são LGBT, né? Então, por que eu não vou buscar conhecer um pouco outras coisas que falam, além desses documentos, além dessa homilia desse padre que tem uma visão mais conservadora, né? Por que eu não vou buscar outros padres que têm uma visão mais de diálogo, mais de acolhimento, né? Por que eu tenho que mostrar só esse padre conservador? Né? A gente tem muitos padres pelo Brasil escrevendo e falando coisas muito interessantes sobre a questão LGBT. Né? Então, eu acho que é isso. Abrir para o diálogo não quer dizer deixar de falar isso. Mas eu posso falar, olha, tem essa visão, é a visão oficial, esse padre acha isso, mas também tem essa daqui, que é mais de acolhimento, que é mais de diálogo, que é de partilha, que é mais de amor, né? E aí você dá possibilidades para o jovem que está passando por essa formação cristã, digamos assim, escolher o que ele quer para a vida dele. Porque às vezes... O que ele acha que faz mais sentido dentro de tudo que a gente falou. Exatamente, dentro de tudo que a gente falou, dentro do contexto de onde ele vive e com aquilo que a gente coloca como a pregação de Jesus. Né? Então, eu acho que eu gosto muito de colocar exatamente essa questão. Gente, a figura que vocês têm que seguir não é o padre, não é a catequista, é Jesus. Né? A gente aqui, a gente tenta, né, repassar o que está nos escritos, o que ele falou, o que ele fez, que eu acho que é muito importante a gente olhar cada um dos comportamentos que ele teve ali. Ver também que às vezes ele fala umas coisas com ironia e, obviamente, o pessoal conservador lá não entendia, mas vamos contextualizar hoje. O que você acha que ele faria, né, se ele estivesse nessa posição, se isso que a gente viu na televisão acontecesse? O que você acha qual seria o comportamento dele? Esse exercício, né? É muito interessante, né? Você trazer o evangelho para a vida, né? Para a vida vivida, digamos assim, para o nosso cotidiano, né? E olhar, fazer esse exercício. Se Jesus estivesse aqui, qual seria a atitude dele? Ah, mas isso é impossível. Não, a gente olha para o Evangelho e vê muitas atitudes de Jesus de acolhimento, de partilha, de amor, né? E aí a gente pensa, será que ele seria diferente? Acho que não, né? Acho que poderia mudar os grupos, mas a atitude, ela ia permanecer. E a sociedade, de uma maneira geral, o que você acha que ela poderia fazer para, enfim, de alguma maneira ajudar vocês, auxiliar vocês nessa conquista dentro da Igreja Católica? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente precisa criar na sociedade, e a gente está passando por esse momento tão complicado, de não conseguir dialogar. E dialogar não é assim, eu tenho uma visão, quero convencer você que eu tô certo.
é colocar na mesa essas diferenças e valorizar essas diferenças, valorizar as diversidades, né? É muito bom a gente ter uma sociedade, a gente ter políticos que pensam diferentes, que têm visões diferentes sobre o mesmo assunto. E, inclusive, é muito bom a gente ter, por exemplo, dentro do movimento LGBT, grupos que têm visões diferentes sobre a religião. Então, grupos que são mais refratários, grupos que são mais afeitos, grupos que são religiosos, tudo dentro dessa sociedade civil, digamos assim. E muitas vezes a gente não tem isso, né? A gente não tem essa capacidade de entender e valorizar a diversidade, né? E quando a gente está falando em valorizar a diversidade, não quer dizer dar palco para discurso de ódio, não quer dizer dar palco para violência, não é isso. Isso tem que ser combatido, inclusive, pela lei, né? Sim. Mas se a pessoa... O respeito tem que estar em primeiro lugar em qualquer tipo de representação. Situação, sim. Então, se a pessoa ela tem uma visão diferente e ela quer dialogar, não no sentido de convencer a outra, eu acho que a gente tem muito a ganhar, muito. Porque... Até para todo mundo se sentir representado. Né? Isso é um pouco da democracia, digamos assim, né? É o básico. Eu acho que é isso, a gente ter essa visão que a diversidade, ela vem para agregar as pessoas, não segmentar, né? Então, se fala muito hoje em diversidade nas empresas, né? É exatamente isso. A empresa ela só tem a ganhar com mais pessoas negras, com mais mulheres em cargos de liderança, com pessoas LGBT podendo ser quem elas são dentro do ambiente de trabalho, não precisar, agora eu vou entrar na empresa, eu preciso fingir que sou hétero, né? Tem muito isso. Então, se a gente puder tirar a diversidade do armário, seja ela qual for, e debater essa diversidade, eu acho que a igreja, a sociedade só tem a ganhar, né? E esse é o nosso principal desafio, né? Porque as pessoas ouvem algumas expressões e já vão com as pedras na mão, né? Diversidade é uma delas. Você fala em diversidade, a pessoa já te ataca, né? Então você não tem espaço para conversar hoje, eu acho. Quer dizer, tem, mas está difícil, né? Tem vários eventos, vários grupos, né, que você trouxe diferentes. Tem algum local que essas informações elas fiquem todas reunidas, né, para quem tiver interesse, quem quiser buscar, possa encontrar? Tem o site que é redecatolicoslgbt.com.br, que é o site da rede. Lá tem todo material assim de formação, subsídio, para quem é LGBT e para quem não é, que queira conhecer mais. Tem várias pesquisas acadêmicas realizadas. E também tem as nossas redes sociais. É só procurar aí no Instagram, no Facebook, Rede Católicos LGBT, que a pessoa vai encontrar. E a gente fez uma campanha agora no mês de junho, que foi a campanha Testemunhos da Diversidade. A gente trouxe testemunhos de católicos LGBT. O Luiz colocou aqui, ó, redecatolicoslgbt.com.br. A gente fez uma campanha, né, trazendo esses testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas... Deixa eu só te cortar 3 segundos. Tá acabando. Aqui vai cortar... Isso, mas aí eu volto só pra gente se despedir. Eu uso aqui o controle do tempo, mas eu nunca olho para ele. Então, não sei se eu fico colocando esse controle aqui de tempo. Ok, agora a gente está tranquilo. Meu Deus, eu falei demais, né? Não. Eu coloco aqui o tempo, tá rolando a live, mas eu não olho para ele. Então, não adianta nada. Enfim, pode continuar aí, né? Bom, então, para a gente já caminhando para o fim, tem o site Rede Católicos LGBT, e o Instagram e o Facebook. Então, eu estava falando dessa campanha, Testemunhos da Diversidade. Eu até cheguei a colocar algumas aqui para chamar mais a atenção das pessoas, né? Muito interessante. E eu acho exatamente isso. Se as pessoas que têm interesse puderem ler pelo menos alguns desses testemunhos para entender
que é possível sim você ser cristão, você ser católico e ser LGBT e também tornar assim aliado, né, desse movimento, que é sobretudo um movimento que é pautado pelo respeito e pela dignidade das pessoas, né? Uhum. Do mais, eu queria muito agradecer você pela oportunidade. É muito bom conversar com pessoas que estão fora da nossa bolha, assim, né? Uhum. E foi muito bom. Falei demais, desculpa, mas Imagina. fico à disposição caso você queira conversar, continuar esse bate-papo. Posso passar links, outros conteúdos para a gente continuar esse debate, esse diálogo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. De fato, o problema é o Instagram, que tem pouco tempo. Mas uma hora tem que acabar, né? Não, de fato, senão a gente ia ficar aqui eternamente, né? Mas, e assim, o meu grande estranhamento quando a gente foi falar, quando eu pensei nesse tema, foi porque, de fato, eu, estando dentro da igreja, trabalhando, né, servindo dentro da igreja, só fui saber disso porque, na verdade, foi uma amiga minha que comentou, eu falei mais de conversar com o padre, e ela falou, olha, tem um grupo, uma amiga minha faz parte desse grupo, e eles fazem um trabalho super interessante, que aí eu falei, nossa, ok, vou procurar para saber, né, se é interessante. Quando eu fui ver, eu falei, gente, como assim? A gente não sabia disso. Muito bom, né? bacana. Então, isso, como a Esther colocou lá, né? É importante que as pessoas ouçam, né? Aqui a gente não está querendo que ninguém chegue e fale, não concordo, concordo. Só escuta, né? Não é para mim, ok, tudo bem, mas aquela Sim. pessoa que fala, nossa, eu não sabia que isso existia, eu quero ter isso também, eu quero participar disso, eu quero levar isso para minha paróquia, eu quero conversar isso com o padre, vamos ver se ele vai aceitar, vamos ver se, né, se a gente tem uma abertura lá, porque é isso, vamos ver. Né? Se a Exatamente. gente não perguntar, se a gente não conhecer, como é que a gente vai colocar e introduzir isso dentro da nossa realidade, né? Às vezes a gente pode ter muitas pessoas que estão dentro da igreja que têm esse tipo de questões dentro da igreja e falam, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso fazer nada, né? Aí eu não tenho nenhum respaldo da igreja. Não tem sim. A gente pode buscar aquilo que, de fato, consiga dialogar, né, dentro da igreja de uma maneira não agressiva, de uma maneira não de fora para dentro, né, mas já algo que existe dentro. Sim. Então, eu agradeço imensamente você ter essa disponibilidade de estar participando aqui com a gente. Espero que mais para frente a gente possa conversar sobre outras questões também, Fico à disposição. com relação a essas iniciativas. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui, que participou. A gente deixa gravado aqui, se Deus quiser, a gente vai conseguir deixar gravado, porque a gente nunca consegue deixar gravado. De qualquer maneira, tem uma gambiarra lá dentro que eu deixei gravando, filmando a tela. Ah, bacana. Pois é, porque eu já estou mega traumatizada com isso. E também a gente deixa no YouTube, que aí fica de uma maneira permanente lá, né? Então, muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui. Fico muito feliz da gente estar falando sobre isso. E aí a gente se vê. E outra coisa, né? Lembrar que na sábado que vem, de tarde, a gente vai ter a live da Paula com o Marlon. E tinha outra coisa que eu tinha que falar aqui agora e eu esqueci. Recados paroquiais. Recados. Pois é, aquele momento final, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de todos e a gente se vê aí nas próximas lives. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.